Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora falar nesta continuação do retrato de Jacinta. Nesta 10ª parte, vamos falar da resistência da família. O que aconteceu à família dos 3 pastorinhos? Quando houve a notícia de que ele estava a ver uma senhora na cova da Iria. Entretanto, a notícia do acontecimento tinha se espalhado. Minha mãe começava a afligir-se e queria a todo custo que eu me desdissesse. Um dia, antes que saísse com o rebanho, quis obrigar-me a confessar que tinha mentido. Não poupou para isso carinhos, ameaças, nem mesmo o cabo da vassoura. Não conseguindo obter outra resposta que um mudo silêncio ou a confirmação do que já tinha dito, mandou-me abrir o rebanho, dizendo que pensasse bem, durante o dia, que se nunca tinha consentido uma mentira nos seus filhos, muito menos consentia agora uma daquela espécie, que à noite me obrigaria a ir junto daquelas pessoas a quem tinha enganado, confessar que tinha mentido e pedir perdão. Lá fui eu com as minhas ovelhinhas, e nesse dia já os meus companheiros me esperavam. Ao verem-me a chorar, correram a perguntar-me a causa. Contei-lhes o que se tinha passado e acrescentei: agora digam-me o que vou fazer. Minha mãe quer a todo custo que diga que menti. E como vou a dizê-lo? Então Francisco diz para Jacinta: vês? Tu a que tens a culpa. Para que o foste a dizer? A pobre criança, chorando, põe-se de joelhos, com as mãos postas, a pedir-nos perdão. Fiz mal, dizia, chorando, mas eu nunca mais digo nada a ninguém. Agora perguntará Vossa Excelência, quem lhe ensinou a fazer esse ato de humildade? Não sei. Talvez por ver seus irmãozinhos pedir perdão a seus pais na véspera de comungar, ou porque a Jacinta foi, segundo me parece, aquela a quem a Santíssima Virgem comunicou maior abundância de graça, conhecimento de Deus e da virtude. Quando algum tempo depois o Sr. Prior nos mandou chamar para nos interrogar, a Jacinta baixou a cabeça e, a custo sua reverência, conseguiu obter dela apenas 2 ou 3 palavras. Quando viemos embora, perguntei-lhe: por que não querias responder ao Sr. Prior? Porque prometi não dizer mais nada a ninguém. Um dia perguntou a Jacinta: por quê não podemos dizer que aquela senhora nos disse para fazermos sacrifícios pelos pecadores? Respondeu a Lúcia: para que não nos perguntem que sacrifícios fazemos. Minha mãe afligia-se cada vez mais com o progresso dos acontecimentos. Empregou por isso mais um esforço para me obrigar a confessar que tinha mentido. Um dia pela manhã, chama-me e diz que me vai levar à casa do Sr. Prior. Quando lá chegares, pões-te de joelhos, dize-lhes que mentistes e pede-lhes perdão. Ao passar por casa da minha tia, minha mãe entrou uns minutos. Aproveitei a ocasião para contar a Jacinta o que se passava. Ao ver-me aflita, deixou cair algumas lágrimas e disse-me: vou-me já levantar e vou chamar Francisco. Vamos para o teu poço rezar. Quando voltares, vai lá ter. À volta, corri ao poço e lá estavam os 2, de joelhos a rezar. Logo que me viram, a Jacinta correu a abraçar-me e a perguntar como tinha feito. Contei-lhes. Depois disse-me: vês, não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga, disse assim a Jacinta. Desde que Nossa Senhora nos ensinou a oferecer a Jesus os nossos sacrifícios, sempre que combinávamos fazer algum ou que tínhamos alguma prova a sofrer, a Jacinta perguntava: já disseste a Jesus que é por seu amor? Se lhe dizia que não, então digo-lhe eu. E punha as mãozinhas, levantava os olhos ao céu e dizia: ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores.
Então, nesta 10ª parte, percebemos que a vida dos 3 pastorinhos, desde que começou toda a gente a saber que eles viam uma senhora a vir do céu, a família, especialmente de Lúcia, a mãe de Lúcia, não gostou muito dessa ideia. E pelo que está aqui a ser dito, foram usados todos os tipos de castigos para convencer Lúcia, supostamente, a dizer a verdade. Porque a mãe de Lúcia, e como nós, para quem já leu as Memórias da Irmã Lúcia, a mãe de Lúcia sempre vai ficar muito reticente durante muito tempo. Ela não vai acreditar. Ela diz que é impossível que a filha dela tinha sido escolhida para tal. A mãe de Lúcia vai sofrer muito com essa dúvida durante muito tempo. E a Lúcia vai ter essa cruz com ela, de chegar em casa e ver que suas irmãs, seu pai, sua mãe, terem aquela dúvida. Porque é difícil acreditar que, no meio de tanta gente que ali vivia, naquela aldeia, logo a filha dela, uma menina que era igual às outras, estar a ver uma senhora que dizem de ser Nossa Senhora. Nós, por vezes, temos essa ideia de que é impossível, como disseram no tempo de Jesus, é impossível vir algo bom de Nazaré. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: de Nazaré pode porventura sair coisa que seja boa? Filipe disse-lhe: vem e vê. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 45 a 46. E uma coisa diziam aqui de Lúcia, de Jacinta e Francisco. Eram crianças, pastores. O que é que se pode vir de pastores que nem sabem ler nem escrever? Com tanta gente, com tanta sabedoria, e vão logo 3 pastorinhos pequeninos estarem a ver Nossa Senhora? E agora estou-me a lembrar que quando nasceu Jesus em Belém, os únicos convidados que foram chamados a contemplar esta encarnação do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, os únicos convidados pelos anjos foram os pastores. Eram os únicos que estavam atentos no meio daquela gente toda que vivia em Belém e que um pouquinho antes, tinha negado o seu quarto, a sua estalagem, um lugar em casa para receber um casal. Sendo que a mãe, como mulher grávida, ninguém tinha espaço para Jesus nascer. E quando Jesus nasceu, os únicos que conseguiram perceber que havia uma festa no céu com os anjos a dizer glória a Deus nas alturas, os únicos que viram foram os pastores que estavam a vigiar o seu rebanho à noite. E se meditarmos bem nisso, percebemos porque é que por vezes Nossa Senhora escolheu ao longo das últimas aparições pastores. Em Nascelete, praticamente eram 2 pastorinhos. Se formos ver a vida de Bernadette, ela não era bem uma pastorinha, não cuidava de gado, mas andava pelo campo, ali não sabia ler nem escrever. Era muito fraquinha, ela estava sempre com uma saúde tão frágil, e no entanto ela foi convidada por Nossa Senhora a rezar o terço com ela. E temos também aquela aparição de Nossa Senhora ao índio em Guadalupe. Ela não escolheu nenhuma pessoa importante, mas escolheu um índio que estava ali a passar por aquela altura e se mostrou a ele da forma que ele percebia bem, através das suas tradições indígenas. Então nos perguntamos quando Jesus escolhe, e Jesus quando escolheu, não escolheu também pessoas importantes. Por que ele escolheu alguns pescadores,
Escolheu também um cobrador de impostos, que é Mateus, que na altura eram mal vistos por muitas pessoas. E o único que ali era mais letrado era Judas Iscariotes, talvez. E, no entanto, foi esse que o traiu. E Jesus também escolheu esse Natanael, que disse que essa frase, pode vir algo bom de Nazaré. Mas Jesus, efetivamente, se mostrou a ele de tal maneira que ele se tornou um dos apóstolos e foi escolhido apóstolo de Jesus. Por isso, o convite que aqui Tiago faz a Natanael, faz também a cada um de nós. Vem ver. E esta frase, vem ver, também serve para toda a mensagem de Fátima. Muitas pessoas querem julgar Fátima apenas pelas aparências. Por que não ver e ler estas memórias da Irmã Lúcia e tentar perceber esta mensagem de Fátima que foi vivida por 3 pastorinhos e que tanto me ensina e tem me ensinado nestes últimos anos a ser mais católica. Existe uma passagem na Bíblia que diz que, e Jesus mesmo disse, a sabedoria dos mais simples. Então Jesus, falando novamente, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelastes aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 26. A própria Nossa Senhora disse no seu Magnificat: então Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque lançou os olhos para a baixeza da sua serva. Portanto, eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 49. Deus escolhe pobres servos, pessoas humildes em espírito. E esta pobreza que eu falo não é pobreza material, mas a pobreza, aquela pobreza que vem da alma, que se sente tão humilde diante da grandeza do Senhor. Esta é a verdadeira pobreza que enobrece a alma. Não apenas pobres por serem desprovidas de bens materiais, pobres na sua simplicidade, pobres por não estarem apegados a coisas que outras pessoas, a maioria às vezes está. Nós percebemos que antes das aparições, estes 3 pastorinhos viviam de uma forma simples e muito desapegados. Eles não estavam envolvidos nas modas do mundo. Apenas estavam sempre numa espécie de sintonia com Deus. Via tudo a presença de Deus na natureza. Via a presença de Deus em todo lado e estavam sempre ali, em constante oração. E Nossa Senhora sabe escolher. E por isso a existência da família, por vezes, que aqui diz, em que a mãe de Lúcia tenta obrigar a própria filha a dizer e mentir. Mas tem aqui uma coisa muito, muito boa. É que quando Lúcia foi levada para mais um interrogatório para ver se ela dizia ao padre que afinal não era nada daquilo, para ficar livre, porque podia dizer, não é? E a Jacinta disse: não, vamos, eu e Francisco vamos rezar por ti. E Jacinta e Francisco ensinam-nos que quando alguém estiver com dificuldade, o que devemos fazer? Vamos já levantar e vou chamar o Francisco, vamos para o teu poço rezar. Quando voltares, vai lá ter. Ou seja, diante das dificuldades da vida, nós... E realmente, quando a Lúcia voltou, lá estavam os dois de joelhos a rezar. De joelhos a rezar.
Nós às vezes temos muita dificuldade em rezar de joelhos, mas eles estavam de joelhos a rezar. Jacinta depois diz uma coisa que me impressionou. Quando depois veio abraçar a Lúcia, depois de voltar. E a Lúcia conta o que passou e depois Jacinta diz: vês, não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. Os pastorinhos ensinam-nos que não devemos temer as dificuldades da vida, as contrariedades da vida, e ao mesmo tempo oferecer essas contrariedades pela conversão dos pecadores e por amor a Jesus. E Jacinta perguntou então a Lúcia, depois daquela situação: já disseste a Jesus que é por seu amor? Tudo aquilo para oferecer a Jesus os sacrifícios, aquele sacrifício. E a Lúcia disse: ainda não tinha dito. Então a Jacinta disse: então vamos oferecer. Ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. Os pastorinhos ensinam-nos que as contrariedades da vida devemos oferecer a Deus. E até nos ensinou uma frase tão bonita para dizermos quando acontecer alguma coisa que nós não estamos à espera. Quando se abate sobre nós as dificuldades da vida e nós estamos ali quase que aniquilados. Então pensemos nas palavras de Jacinta. Não devemos ter medo de nada. Aquela senhora nos ajuda sempre. Ela é nossa amiga. Oferece a Jesus esse sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.